Olá, sou o Hugo van der Ding e traduzi há pouco tempo Tudo sobre a Minha Mãe, uma peça americana baseada no filme com o mesmo nome, do Almodóvar. Se o filme já era incrível, esta peça, com a minha tradução, ficou 10 vezes melhor. E é disso que vamos falar agora aqui no Cinema Batalha. Pois é, este é o meu primeiro trabalho em tradução desde há muitos anos. Foi uma coisa que eu fiz durante 10 anos, mais ou menos. E é a primeira vez que traduzo para teatro. Já tinha traduzido bastante literatura, alguma delas até bastante lixo, e pelo menos duas novelas gráficas. Uma delas já há bastantes anos e que está agora a voltar, que é o Persépolis, a história de uma tipa que cresceu no Irão e que tem de fugir para a França e que está a ser reeditada. Esta novela gráfica, que tem mais de 20 anos, continua a ser muito atual. Quando me convidaram para traduzir o Todo sobre a Minha Madre, que por acaso até é em inglês, pensei um bocadinho, porque desde os meus tempos de tradutor comecei a escrever as minhas próprias coisas, e já quando era tradutor de literatura me irritava estar balizado por aquilo que outra pessoa já tinha escrito, e tinha imensa tentação de melhorar ou o nível de linguagem ou até mesmo o final dos livros que traduzia. Infelizmente, contratualmente, as editoras não nos deixam fazer isso. E, portanto, fiquei a pensar, será que quero voltar a traduzir? Mas tenho uma história engraçada com este filme, que é uma coisa que já me aconteceu com outras traduções, que é um livro que eu gosto muito, de há muitos anos atrás, ou um autor, e o universo, ou as cartas, me oferecerem esse autor mais tarde nas traduções. E eu lembrei-me, quando me fizeram o convite e depois quando comecei a traduzir, de ver este filme e da importância para a minha geração, sobretudo em Espanha, em Portugal e depois no mundo, que o Almodóvar teve. O Almodóvar era muito diferente de todas as outras pessoas que eu conhecia, e conhecia já bastantes. Lembro-me de ver no cinema, no início dos anos 80, quando era muito criança, o Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que acho que foi o primeiro grande sucesso do Almodóvar em Portugal. Foi no verão, num cinema, muito engraçado, que eu não me lembro qual é, e achar aquilo tudo muito fora, mas achar aquilo incrível. Nós todos temos as nossas referências, e claro que o Almodóvar, no humor absurdo que ele tem, foi também uma influência para mim. E é um humor absurdo que é engraçado. Quando comecei a conhecer melhor Espanha, e os meus pais têm uma ligação, a minha mãe tem uma ligação afetiva à Espanha e viajámos muito para a Espanha, o Almodóvar também não é assim tão original, porque liga uma câmara e a Espanha é mesmo assim. As pessoas têm mesmo casas assim, vestem-se mesmo assim e drogam-se mesmo assim até de manhã. Eles inventaram sair à noite, né? Até de madrugada. Almodóvar. E depois aparece este filme, que já não é do seu auge dos anos 80, este Tudo sobre a Minha Mãe, em português. E lá fomos todos ao cinema, à espera de ver mais uma grande comédia do Almodóvar, aparentemente sem grande mensagem, se não fosse um retrato de uma época, de facto, que quando eu disse há pouco um bocado mais a brincar, que os espanhóis, sobretudo os madrilenos, inventaram sair à noite, os tais botelhone, andar de bar em bar, bêbado até às 9 da manhã, la movida, como eles chamam. O Almodóvar era, para além de fazer parte desse universo, como fazem muitas das suas atrizes ou as cantoras, a Alaska, aquele universo que faz as bandas sonoras dos filmes dele também, e aquele ambiente absurdo e quase surreal de Madrid. Ele é o retratista oficial desse período. E depois aparece este filme, que é muito diferente no resto dos filmes do Almodóvar. Aparentemente, ele já tinha feito alguns dramas, sempre com esta flutuar entre uma coisa e outra. E este filme tem coisas muito, muito cómicas só que é um drama muito grande, não é? Já é sobre mães, por isso é que se chama Tudo sobre a Minha Mãe. De giro. E é sobre mães, é sobre perda, é sobre perder filhos, enfim, é um drama muito grande. E eu lembro-me de ir ver ao cinema, já era mais crescido nessa altura,
e perceber que uma das magias incríveis que o Almodóvar tinha feito, que é uma coisa que hoje se calhar já não seria tão estranho, é ter conseguido pôr um cinema inteiro a chorar, e as pessoas vão-se embora muito comovidas do cinema, mesmo as pessoas mais quadradas e mais tradicionais, de um filme que usa as figuras transexuais, travestis, prostitutas, usa pacientes com SIDA, há uma pessoa que morre com SIDA no filme, tudo aquilo que na altura em que o filme saiu ainda era quase a escória da sociedade para a maior parte das pessoas mais tradicionais, não é? Era pegar nessas figuras que aparentemente para uma parte das pessoas que discriminam os outros, ou seja por motivo de for, ignorância ou maldade, são quase abjetas e transformá-las em humanizá-las dessa maneira. Aquele drama podia ser com pessoas completamente quadradas, não é? Era igual. E isso foi o que mais me marcou neste filme. E depois, isto aterrar assim no meu colo, tantos anos depois, o filme que é o meu filme favorito do Almodóvar, é incrível filme, foi muito engraçado. Foi engraçado. A peça é baseada num filme do Almodóvar, é uma peça americana baseada num filme do Almodóvar, só que o filme está lá todo, basicamente. Ipsis verbis, é quase o guião do filme. E é engraçado ir-me lembrando. Foi uma dupla tradução, porque eu vi o filme em espanhol, não é? E estava a lê-lo em inglês, a lembrar-me de como ele era em espanhol, para depois o escrever em português. O meu psiquiatra não achou graça. Mais uma piada. E lembrava-me do filme todo, o filme todo a correr sempre na minha cabeça. Ainda pensei, vou ver o filme outra vez. Mas não queria estar preso a isso. Preso a isso, é uma tradução, não posso estar preso a rigorosamente nada. Ponho sempre as minhas, um bocadinho de mim nas traduções. Quase aquelas. Eu encaro as traduções muito, começando com a literatura, não é? Nunca fiz traduções para cinema ou televisão, é muito ingrato, porque, coitadas das pessoas que fazem isso, porque tens sempre o original para ser confrontado. Por isso é que nós nos queixamos mais das traduções dos filmes e das séries do que dos livros, ainda que as traduções literárias hoje em dia em Portugal sejam todas muito más, porque as editoras pagam muito mal e têm prazos muito curtos. No meu tempo não era assim, tinham prazos muito grandes e éramos muito bem pagos, pelo menos eu. Não? Obrigado. Traduções. Eu encaro assim, pego naquele texto em bruto e vou, não é traduzir o que lá está, que isso é, claro, é fundamental, mas é contar aquela história como se aquela história tivesse escrita em português. Não é como se aquilo se passasse em Portugal, não é adaptar essas realidades e dizer francesinha em vez de dizer hambúrguer. É como se aquele tipo tivesse escrito aqui, como se a língua original fosse em português. Porque aquilo que interessa é que faça sentido em português. No teatro isso ainda é mais, o desafio é maior, que é, aquilo tem de soar bem em português, tem de soar uma coisa que as pessoas pudessem de facto estar a dizer. É uma peça que vive muito de diálogos, de uma rapidez cinematográfica, porque é um filme. Claro, depois também isso depende muito da encenação e dos atores, mas aquilo nada pode soar estranho nas traduções. Nós, às vezes, por queremos ser demasiado fiéis ao texto, pomos coisas que ninguém diz, não é? Não se pode usar aquelas formas verbais, dir-me-ás mais tarde, porque isto é ruído, não é? Ninguém fala assim desde os anos 30, provavelmente. E todas essas coisas são ruído. E, portanto, fiz uma pequena encenação dentro da minha cabeça, traduzi tudo e depois fui encenando nas várias leituras que fiz do texto. Fiz com fantoches. Estou a brincar também, não fiz com fantoches. Eram duas meias, assim, nas mãos. E fui fazendo aquilo para ver como é que aquilo soaria em palco. Estou muito ansioso pela estreia, porque é claro que não fui eu que escrevi o texto, mas fui eu que escrevi o texto em português. E quero ver imenso como é que aquilo soa dito por outras pessoas no palco, ver essa visão que também tem graça quando escrevemos o texto de raiz, não é? E já tive essa experiência e vou voltar a ter, mas mesmo com uma tradução, que é sempre uma coisa em segunda mão, não é? É a roupa velha da literatura. Sim, fazer isso, ver como é que fica live,
deve ficar uma coisa muito fixe. Em relação à tradução em si, o final, aquilo acaba com uma parte de uma peça do Lorca, e isso tenho de dizer, porque orgulho de dizer isto de quase todos os livros que traduzi, está 100 vezes melhor do que o original. Isto porquê? O Lorca escrevia em espanhol, em castelhano, a peça que ele escreveu é em castelhano, e aquilo é a tradução de uma peça do Lorca feita por um americano. Muito bem, e então fui fazer o quê? Está péssima, não tenho... matou o Lorca outra vez. Quantas vezes mais é que o Lorca vai ser assassinado? E então, um grande beijinho se o autor da peça estiver-me a ouvir. O que eu fui fazer foi traduzir em português diretamente da peça do Lorca, que é lindo, e foi o único momento, apesar da peça ser toda muito trágica ou cómica e ter momentos muito íntimos, muito tocantes, chorei. Já não me acontecia isto, há muitos livros que não me acontecia isto. Chorei a traduzir essa parte da peça do Lorca que lá está e chorei a revê-la e a dizer aquilo tudo. É lindo, é uma mãe que perde um filho, não é? Ou seja, o Almodóvar, a peça anda sempre à volta deste tema e é incrível. E fiquei a pensar, não, agora quero... Ainda liguei ao Daniel Gurjão a dizer, porquê que não faz antes o Lorca? Mas ele disse, agora já comprámos os direitos desta peça. É giro? Esta chamada nunca aconteceu. E fico muito contente quando posso fazer isso, que é tornar o mundo um bocadinho melhor e, neste caso, tornar uma peça um bocadinho melhor através do meu talento. Creio que é isto. Credo. Pois é, uma das surpresas incríveis aqui do renovado e belíssimo Cinema Batalha é ter encontrado, assim, neste espaço, uma estátua da minha avó quando tinha 20 anos. Incrível. Incrível. Incrível também que ela tenha morrido com 87 e praticamente assim. A propósito do Almodóvar, lembrei-me de uma das minhas escritoras espanholas favoritas, divertidíssima e desconhecida cá, Empar Moliner. Ela é uma escritora catalã, ela escreve originalmente em catalão, no, catalão não. E está traduzida em castelhano. E o meu desafio é esse, aventurem-se a lê-la em castelhano. Lê-se muito bem. O que não perceberem também tiram pelo sentido, mais ou menos. Ela tem vários livros. Eu escolhi este. Te quiero si he bebido. Significa amo-te quando estou bêbado. E que não deixa de ser uma grande verdade.